Nesse vídeo eu vou te mostrar um review da placa Arduino Mega ESP8266 com uma quantidade de informações e um nível de detalhe que você nunca viu antes. Olá, maker de Internet das Coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas, nesse vídeo incrível de review da placa Arduino Mega ESP8266. Já vou te convidar então a deixar um like, compartilhar nas suas redes sociais. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e marque o sininho para receber as próximas atualizações. Esse review então vai ser um review completíssimo no detalhe, onde a gente vai mostrar o esquema, os periféricos, todas as conexões para você poder dominar essa placa e poder utilizar em todos os seus projetos. E ainda um software incrível utilizando o ESP8266 da placa como um servidor web, interfaceando com o Arduino Mega, lendo e controlando os pinos digitais e pinos analógicos. Então, conteúdo sensacional nesse vídeo. Prepare o seu café e vamos começar. Se você não conhece essa placa, então ela não é uma placa ESP com layout de Arduino, não, como tem algumas no mercado. Essa é uma placa Arduino Mega completa com um ESP8266 na mesma placa. Então a gente está falando aí de dois processadores completos. O Arduino Mega 2560, então, normal, com todo o layout da placa Arduino Mega, cristal de 16 MHz, completinho. O ESP8266 é um modelo ESP8266EX, cristal de 26 MHz, flash de 32 megabits. Olha só a jogada. Você vai ver em alguns anúncios que, bem curioso, colocarem 32 MB. Você vai pensar, 32 megabytes, quanta quantidade de flash? Na verdade, 32 megabits. Que dividido por 8, né, a gente vai ter o que? 4 megabytes. Então, cuidado com os anúncios dessa placa, tá? Via de regra, ela é uma placa de 4 megabytes de flash. Essas informações todas você vai conseguir no processo de carga com a SP Tool, tá? Então, é interessante observar essa informação aí. Ela pode operar, então, conectados via serial, os dois processadores, ou totalmente independentes. E essas fontes de informação você consegue então pesquisando na internet. Isso que é importante, como eu sempre incentivo, pesquise na internet. O que eu vou te mostrar agora então no detalhe é o que? É o esquema da placa. Vou deixar também o link na descrição do vídeo para você baixar esse material. Olha que bacana. Começar então com a parte de alimentação. A alimentação dela, ela permite então de 7 a 16 volts, tanto externa, tem um conector P4 padrão, tem a conexão VIN ou também alimentação USB padrão. O conversor step down, que vai converter então, a tensão de entrada para os 5 volts, é o MP2307, que vai converter então para os 5 volts, como está aqui no esquema, e a parte de 3,3 a gente usa já o conhecido AMS1117. Então aqui é a parte da fonte de alimentação. Ele permite a alimentação simultânea com prioridade para a fonte externa. Você vê que tem um MOSFETzinho que ele vai desconectar quando tiver a alimentação externa. Tem um fusível SMD na entrada USB, olha que interessante. Então você, depois se analisar a placa, vai ver que ele tem um fusível SMD que pode eventualmente romper e aí você vai pensar que a sua placa está destruída, mas não, foi só o fusível que queimou. Então aí uma informação importante para você. Tem proteção de polaridade inversa aqui no conector P4, a gente tem um diodozinho aqui, mas não nos demais terminais de alimentação, então como o VIN, tá? E o próprio USB. Então cuidado aí com as inversões de polaridade quando você for alimentar por VIN. A carga desses controladores, então até 1,6 amperes para 5 volts e 1 ampere para 3,3 volts. Só que, claro, a gente não vai usar os controladores de tensão da placa para alimentar periférico, certo? A gente vai usar fontes externas para alimentar os periféricos. Bacana? Bom,
Parte de USB serial. O conversor USB é o CH340G, aí bem conhecido, e ele se comunica com ambos os processadores. Então eu posso, a partir da conexão serial USB, conversar tanto com o ESP8266 quanto o Mega 2560. Bastando então trocar aí alguns DIP switches que ele tem na placa, que eu vou te mostrar no detalhe depois. A parte do ESP8266, então, é um ESP8266 modelo EX da Expressif, cristal de 26 MHz, a flash de 4 MB, né, 32 megabits, então cuidado com essa informação, é uma flash de 4 MB, que eu até me surpreendi, porque imaginei que fosse uma flash de 1 MB, mas não, é de 4 MB, então uma quantidade bacana. É o inbound W25Q32JV, é uma Quad I/O, ou seja, você tem uma performance muito boa de comunicação com a flash. E uma coisa bacana aqui no SP é que a gente tem vários pinos disponíveis para acesso direto, com conectores já na placa. Inclusive, detalhe, a porta analógica do ESP. Então olha que bacana, você pode praticamente utilizar aí todos os pinos relevantes do ESP. O Arduino Mega é uma placa, então Arduino Mega padrão, né, com o ATmega 2560 da Atmel. Então plaquinha padrão, com todos os conectores do modelo Arduino Mega 2560. Então uma plaquinha padrão bem bacana, né, cristal 16 MHz também. Isso é legal você depois pegar a placa e olhar, porque você consegue identificar todos esses componentes na placa, tá bom? Então, informação bacana aí para o seu aprendizado. Hardware adicional, o que a gente tem então? Todos os conectores, né, disponíveis, bacana. Ela tem então um conector micro USB para conexão com o computador. E aqui olha que interessante, LEDs e componentes adicionais aí. A gente tem um LED então de on-off, né, que indica a placa ligada. Nós temos LEDs no RX-TX do conversor USB serial, então eles vão ficar alternando aí na comunicação serial, independente de qual processador você esteja utilizando. O Arduino Mega tem um LED na porta 13, né, como padrão, tá? O reset aqui é interessante, ó, o botão de reset da placa atua nos dois processadores simultaneamente. Então, se você pressionar reset, vai resetar sempre os dois. Bacana? O ESP8266 ele tem um LED no pino 14, tá? E também, olha só, tem um botão que em algumas placas vem identificado como mode, mas na verdade é simplesmente um botão, tá? Com o estado normal aqui, a VCC, né, VDD, nível alto. Quando você pressiona, ele vai nível baixo. Só que observa que o pino 13 não é um pino relevante no ESP8266. Então, em alguns locais você vai ver assim dizendo que você tem que pressionar para carregar. Não, pino 13 não influi no processo de carga do ESP8266. Detalhe também importante. Como essas placas, né, têm o projeto original e podem existir muitos clones no mercado, procure a informação específica da sua placa. Na placa que eu estou utilizando e também no esquema que eu identifiquei aqui, tá? Esse botão está ligado ao GPIO 13 do ESP, que não é um botão relevante no processo de carga. Bacana? O que mais? Conexões padrão, né, do Arduino Mega 2560. A gente tem também na placa acesso à interface ICSP, se você precisar, tá? E outra coisa legal aqui, olha só, os pinos do ESP8266. A gente tem acesso então através de um conector externo, já com pinos prontos aqui para conectar. Então os pinos 3,3 volts IGND, o pino de reset, o chip enable, os pinos TX e RX para comunicação, o T-out, que é o pino da porta analógica, os GPIOs 0, 2, 4, 5, 12 e 16. Há uma informação importante, né? Lembrando que a porta analógica do ESP, como ela está aqui direta, então 0 a 1 volt apenas. Não confunda, por exemplo, com a leitura analógica de um Node MCU, que tem um divisor de tensão na entrada e te permite chegar a 3,3 volts. Bacana? O que mais?
importante também, lembrando, né? Conexões ao Arduino, a placa Arduino Mega, 5 volts, nível de tensão. E as conexões ao ESP, 3,3 volts. Então, cuidado para não misturar essas tensões. Você pode danificar o seu ESP, caso aplique aí nos pinos do ESP uma tensão de 5 volts. Legal? Bom, o grande segredo dessa placa qual é? São os DIP switches de configuração. Tá? Tem, então, 8 DIP switches, interruptores, né, na placa. Aqui eu vou detalhar, então, nesse vídeo, o que eu não encontrei até hoje em nenhum outro vídeo, tá? Então, por isso eu fiz questão de mostrar isso nesse vídeo. Como funcionam os DIP switches. São 8 interruptores, dos quais, então, somente 1 ao 7 são usados, tá? Eles servem para quê? Eles servem para habilitar o modo de carga do ESP8266, configurar a conexão da interface USB serial para fazer a comunicação ora ESP8266, ora Arduino Mega. Então eu posso selecionar para onde eu vou direcionar a conexão serial. E também serve para configurar a conexão entre o Arduino e o ESP. Vamos ver no detalhe depois como funciona todas esses switches. Vamos detalhar então o funcionamento dos DIP switches da placa. Dos 8 switches disponíveis, apenas 7 são usados. Então, numerando, né, de 1 a 8, tá? Ali você tem a numeração. O 8º não é usado, tá? Vou começar então com o 7º. O 7º, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o pino 0 do ESP a GND. O que acontece com isso? Quando eu reinicio, o ESP entra em modo de carga. Então, é isso que ele faz. Colocar o pino 0 do ESP em nível baixo. Então, identificando ali, né? Tá? Conforme de onde você estiver olhando, então você vai ver a identificação, o lado onde está o ligado, on, e o desligado, off. Aqui, então, configurando, como a gente está mostrando aqui, ó, para a esquerda eu vou considerar ligado, para a direita desligado, ok? O pino 6 e 7 a gente vai usar em conjunto, tá? Eles vão direcionar os pinos TX e RX da porta serial para o ESP8266, para o RX e TX do ESP8266. Então, com o DIP switch 5 e 6, a gente vai habilitar a comunicação da serial com o ESP8266. Quando você quiser fazer uma carga, por exemplo, vai acionar esses dois botões, dois switches. Os switches 3 e 4, eles fazem a mesma coisa, mas para o Arduino. Eles vão conectar então a USB serial no Arduino, na serial 0, né, do Arduino, para que eu possa fazer então a conexão e comunicar o Arduino com a serial. Então cuidado, você nunca acione, né, a 3 e 4 e a 5 e 6 simultaneamente, porque você vai estar conectando os dois microprocessadores à interface serial. Então cuidado com esse detalhe. Legal? E por último, as chaves 1 e 2, o que elas fazem? Elas conectam o RX e TX do ESP 8266 a uma chave seletora, que é aquela chavinha que a gente tem na placa ali também. O que ela faz? Essa chave, por sua vez, ela vai selecionar qual porta serial da placa Arduino vai se conectar ao ESP. Então, vamos lá. Eu aciono o interruptor 1 e 2. Isso vai fazer com que a porta serial o RX e o TX do ESP se conecte a essa chave seletora. E a chave seletora vai me permitir selecionar se eu quero que conecte então ao RX TX da serial 0 do Arduino Mega ou a serial 3 do Arduino Mega. Lembrando que um Arduino Mega possui 4 portas seriais. A 0, que é a conectada então normalmente a porta serial, a 1, a 2 e a 3. Então, nessa configuração da placa, a gente consegue selecionar entre 0 e 3. Legal? Entendido? Então, aí está no detalhe, né, como funciona cada uma desses switches. E mais, você pode também olhar lá no detalhe, no esquema, né, aqui no esquema, do detalhe como é essa conexão, tá bom? Então,
Isso é importante para você entender que não é só ver uma tabela e copiar a tabela, não, entenda o que você está fazendo, legal? Então aí sempre a nossa preocupação é passar conhecimento para você. Processo de carga, vamos lá, como é que a gente vai fazer? No Arduino, configurando então os DIP switches da forma que eu expliquei ali, você vai habilitar então o Arduino Mega conectado a serial. O processo é normal, tá? Via IDE, faz a carga normalmente na IDE. O ESP8266 também, com aquela outra configuração de DIP switches, você vai utilizar então o ESP8266 Generic, a flash de 4 MB, o Flash Mode QIO, que é o Quad I/O, certo? E o pino 0. Como é que a gente vai colocar o pino 0 para habilitar o modo de carga? Tem duas formas. Habilitar via DIP switch 7, né, que eu mostrei ali. Só que lembre, você vai ter que acionar o DIP switch, carregar e voltar esse switch para o off, porque senão o teu ESP não vai reiniciar. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro usar o cabo e conectar ali, ó, pelos pinos externos, né, um cabinho no GND e no pino 0. É muito mais fácil, porque daí eu conecto e desconecto, conecto e desconecto. Então, muito mais fácil, tá? Na minha opinião. Você use aí a opção que for mais adequada para você. Legal? Uma coisa importante também, no caso aqui usando o cabo, pode ser necessário, conforme a sua placa, que você retire o cabo antes de terminar o processo, tá? Então, dependendo aí do esquema da sua placa. Se você fizer a carga e observar que ele não está terminando, faça o seguinte: coloque o cabo no pino 0, inicie o processo e antes de concluir a carga, desconecte o cabo. Legal? Então, várias sugestões aí para você usar melhor sua placa Arduino Mega ESP8266. Vamos ver então agora um pouquinho de software. Vamos lá, olha que legal. Tudo para download, tá? Lá na descrição do vídeo. Eu criei aqui um Blink, olha que bacaninha nosso Blink. Um Blink para você praticar o processo de carga, tá? Ele é um Blink que vai ser multiplataforma, claro, né? Então, se você não sabe aí como fazer uma compilação condicional multiplataforma, card aqui, onde a gente explicou as diretivas de compilação, tá? Onde você vai poder então instruir o compilador a fazer uma compilação condicional conforme a plataforma ou conforme condições de compilação que você quer utilizar, tá? Então atenção aí aos DIP switches quando você for utilizar. Olha que bacana, bem simples, tá? Eu compilo para ESP8266 ou Arduino Mega. Vou definir então aqui, olha só, como nós já vimos no hardware antes, tá? O meu LED no pino 14 para o ESP, o meu LED no pino 13 para o Arduino, tá? Aqui olha que interessante, ó, para você também entender. Se eu uso um ESP ou um Arduino, meu compilador vai entender corretamente. Se eu colocar alguma outra placa, ele vai dar um erro e não vai compilar. Então olha que legal. Outra coisa importante também para você conhecer. Você consegue controlar o tipo de placa para a qual está compilando o seu software. Legal? Setup, beleza. Mostro aqui a placa que eu defini lá em cima, ó, ESP ou Arduino, uma stringzinha, tá? Para o ESP, o que eu vou fazer também? Eu vou habilitar aqui, ó, o pino 13, que é onde tem essa chavezinha aqui, tá? Porque eu já vou ler essa chave também, tá? E o meu loop bem simples, ó. Faço aqui o digital write, olha que interessante, ó. Eu inverto a leitura do pino. Então, se eu leio ele high, eu vou inverter, vira low, vou gravar low, vou apagar. Se eu leio ele low, vou inverter, vou gravar high. Então, olha alternando aqui para fazer o blink. Legal? E olha só, quando for o ESP, eu vou imprimir o digital read, tá? E você vai ver uma coisa curiosa, tá? Lembra lá no esquema como a nossa chave estava, olha só, ela está normalmente em nível alto. O que vai acontecer? Quando eu leio esse digital read da chave, ela vai dar nível alto, certo? Vai dar nível alto, high. Quando eu pressiono, eu vou dar o nível 0. Então, olha aí, também informação importante para você conhecer. Legal? Pratique com esse Blink a carga, compile para o ESP8266 e para o Arduino Mega. Assim você vai treinar como fazer a carga selecionando já corretamente os DIP switches. Legal?
Então, o que mais a gente vai ter nesse vídeo? O nosso projeto. A gente vai desenvolver um projeto então, com ESP8266 rodando com uma interface web, comunicando via serial com o Arduino. Então, o ESP8266 vai ser o nosso mestre, tá? Com uma interface web, vai controlar o Arduino Mega através da porta serial, comandando e lendo as portas digitais e analógicas. Opa, que legal! A gente vai usar então o ESP8266 para controlar as portas digitais. Imagina o que eu estou fazendo aqui, estou ampliando, né, as portas digitais e analógicas do ESP8266 para um Arduino Mega. Então olha a quantidade de pinos que a gente vai ter disponível. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a Jarvisduino, a biblioteca Jarvisduino 4.0. Se você não conhece, card aqui para conhecer essa biblioteca que a gente desenvolveu originalmente para o Jarvis, controlar placas, mas que a gente vai utilizar aqui para comunicação serial também com o ESP8266. A serial do ESP8266 vai comunicar então com a serial 3 do Arduino. Opa, serial 3, então lembre lá os deep switches, como é que a gente vai configurar. O Arduino vai enviar log para a porta serial, ou seja, serial 0, a gente vai usar então para comunicação de log, tá? Tem esse diagrama aqui, olha só que interessante então. Eu vou utilizar o ESP8266 comunicando via serial do ESP com a serial 3 do Arduino, então fazendo essa comunicação em via de mão dupla aí, enviando comandos e lendo comandos. E o Arduino, a gente vai utilizar a serial 0 dele para log. Então, olha aqui, setup bacana, a gente vai utilizar. Olha só, estou usando então o ESP como um mestre com interface HTTP, vai ser a interface que a gente vai controlar, o Arduino como escravo. Eu tenho então, vou usar o LED do pino 13, pino digital, do LED da placa do Arduino. Vou utilizar o LED, o pino 44 com um LEDzinho vermelho para controlar aqui. Esse pino 44 também é PWM, então eu vou poder ligar e desligar e usar PWM no projeto. Estou utilizando de propósito esses pinos de numeração mais alta aqui do Mega, para você ver que a gente está usando realmente os pinos do Mega, tá? Que são pinos que um Arduino Uno, por exemplo, não chega nessa quantidade, tá? E estou usando também um potenciômetro no pino A8, analógico 8, ou 62, né? Essa tabela de correspondência é importante você entender porque na Jarvisduino eu não coloco, por exemplo, A1, A2, A3, eu boto o número do pino para fazer a leitura, tá? Lá no vídeo a gente tem uma tabela de correspondência para você saber então como identificar o pino, o número do pino em relação à porta analógica. Bacana? Que comandos a gente vai utilizar então nesse nosso projeto? A gente vai fazer ligar, desligar e inverter estado de pino digital. A gente vai ler estado de pino digital. A gente vai definir valor PWM para um pino digital. E vamos ler um pino analógico. Então, tudo isso demonstrando aqui praticamente todas as funcionalidades do que você consegue fazer com os pinos digitais e analógicos. Tudo controlado pelo ESP8266 e a Jarvisduino. Vamos para a nossa demonstração? Eu tenho aqui a interface, então web, rodando no ESP8266, nesse P aqui, ok? Olha que bacana. Vamos ver então primeiro os controles aqui que eu consigo fazer. Eu tenho o LED onboard no pino 13, eu tenho o LED vermelho no pino 44, eu tenho um interruptor no pino 51 e um potenciômetro no pino 62. Legal? Vou começar aqui, ó, ligando o LED onboard, liguei. Vamos ligar o LED vermelho, liguei, olha que legal. Consigo então aqui, ó, ligar, desligar, desligando o LED da placa, desligando o LED vermelho. Olha que legal. Posso fazer PWM, porque esse pino 44 é PWM, olha só. 85. Apliquei PWM. Vou aumentar, mais forte. Apliquei PWM. Vou botar um rolo bem fraquinho. Olha que legal. Vamos ligar.
pino digital, ligou, vou desligar, olha que bacana. E as leituras, olha só, interruptor, vou ligar o interruptor, vai refletir lá o interruptor ligado, olha que legal, vou desligar, desligou lá na interface, legal? E olha o potenciômetro, olha que legal, leitura analógica, olha lá aumentando, e olha que legal a barra aumentando também. Legal, né? Cheguei no máximo, ó, 100%. 1023. Aqui, aproximadamente metade. 51 e zerei de novo. Legal? Essa então é a nossa demonstração da interface. Aqui embaixo, olha que interessante isso aqui também, ó, são as requisições HTTP que eu estou fazendo para as leituras, para atualizar a interface, tá? Então vamos ver isso no detalhe depois. E agora vamos detalhar os fontes para o ESP266 e para o Arduino. Então iniciando com o Arduino, que é mais simples, né? Olha só que simples que é o fonte. Basicamente o que eu faço? Carrego a Jarvis do Hino, e lembre que toda a interface é ela que vai fazer, então simplificou absurdamente esse fonte do Arduino. Olha só, a serial eu vou usar para monitoramento através do serial monitor, então eu inicializo ela aqui normalmente, ó, 74480, beleza. A serial 3 é a porta que eu vou ter conectado lá através da chave seletora e dos DIP switches ao ESP8266. Ela que vai ser usada então para fazer a interação com o ESP, receber e enviar os comandos. Legal? Olha só, eu vou inicializar então essas duas a Jarvis do Hino com essas duas instâncias. Olha só, a serial 3, né, indicando primeiro que vai ser utilizada para comunicação, e a serial indicando que eu vou usar para debug. Olha que legal esse setup. Inicializo os pinos, né? O pino 13, onde eu tenho o LED on-board, o pino 44, onde eu tenho o LED vermelho, e o pino 50, onde eu tenho um interruptor. Beleza, só isso. E aqui eu faço meu loop com a Jarvis do Hino Check CMD. Olha que simplicidade. Legal? E o ESP266 também não é complexo. Se você já conhece nossos projetos anteriores de interface web, né, vai entender e vai ver como é simples fazer essa interação. Então aqui o fonte do ESP266. Olha que interessante, eu coloquei também aqui, ó, um teste, né, para ele bloquear caso tente compilar com uma placa diferente. A gente vai usar o que? O File System, porque eu vou ler, né, o meu template lá da SPFFS, o SP Wi-Fi e a Web Server. Legal? Defino aqui então um LEDzinho da placa, porque eu vou usar uma informação visual, tá? Inicializo o meu servidor web, inicializo aqui os dados de conexão Wi-Fi. Olha só, eu dou um begin aqui. Por que eu estou colocando um set timeout? Porque eu vou definir um prazo máximo que o SP vai esperar pelo retorno do Arduino, tá? Para não travar, então 250 milissegundos. Inicializo a SPFFS, inicializo os LEDs, faço a minha conexão Wi-Fi, até aqui nenhuma novidade, né? E olha que interessante aqui, ó. Aqui eu estou definindo as requisições, todas as requisições que eu vou usar nesse servidor web. E claro, usei o nome dos comandos, né? Para facilitar. Então eu tenho o DW, que é o Digital Write, o DR, o Digital Read, DT, que a gente chama de Digital Toggle, que vai inverter o estado, o AW, o Analog Write, né? Que vai fazer então a gravação de PWM, o AR, Analog Read, que vai ler o pino analógico, tá? E aqui outros adicionais para fazer a leitura então do logo, a imagenzinha do canal, o JavaScript e o CSS. E um Not Found, na verdade, vai ser o padrão, né? Porque eu não quero exibir mais nada. Se ele colocar uma URL inválida no navegador, eu vou chamar a home e acabou. Legal? E inicializo o meu servidor e olha o que é o loop. Só isso, gente. Só tratando as requisições, né? Faço um yield aqui para alimentar o watchdog e está pronto. Simples, simples, simples.
Funções auxiliares, tá? Aqui eu uso um turn LED para ligar e desligar o LED, visual. Essa função eu vou pular agora, depois eu explico. E o tratamento das requisições, olha que simples as requisições. Porque o que ele faz? Simplesmente ele vai, eu ligo e desligo o LED aqui para dar uma sinalização, tá? Eu simplesmente vou passar o parâmetro que eu estou recebendo lá da página para essa função send command. Essa função vai passar o comando para o Arduino, vai receber e vai retornar já. Olha só aqui, ó, já retorna direto na requisição. Simples, 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 tá? A handle stream, a gente já conhece dos outros projetos também, faz o que? Ela que lê, né, lá da SPIFFS, cada um dos arquivos e faz o streaming para o navegador, também bem tranquilo. Vamos voltar lá para a send command, que é a função principal desse sketch. O que ela faz? Ela recebe então o comando e os parâmetros, ó, cmd, ref e val, e ela que vai montar aquela string para mandar lá para Jarvis Duino, tá? Que então, aquele padrão que a gente usa no Jarvis Duino, né, com os colchetes, tá? Monto a string e mando. Aí eu espero até 500 milissegundos por um retorno, tá? Então, se o retorno já veio antes, eu já vou adiante, interpreto se a minha string é um retorno válido, faço aqui o parse para obter o valor de retorno e imprimo, tá? Retorno para o navegador. Olha que bacana, então muito simples. Você vai me perguntar daí, poxa, mas como é que acontece tudo isso? O segredo está nos outros arquivos. Aqui nos arquivos da interface web, que a gente vai ver o segredo então de como colocar para funcionar todas essas requisições. A gente vai utilizar, claro, 3 arquivos, né? Um CSS, que é a folha de estilo, só formatação, um arquivo HTML para fazer essa home, né, padrão que a gente está mostrando, e um arquivo de JavaScript. Ali no JavaScript você vai ter muita coisa legal para estudar. Começar com o CSS, olha só, nada demais, só formatação de estilo, tá? Aqui nem vou entrar no mérito porque não tem nada aqui de mais, tá? Só CSS básico. O HTML, né, o HTML. Então, também uma interface bem simplesinha. Aqui eu vou te dizer para fazer a seguinte observação. A questão aqui dos botões. E olha aqui que interessante, ó, o Input Type Range, que é o slider, tá? Aquele botão de slide que a gente está usando na interface. É legal você olhar para conhecer. E os eventos, aqui que está interessante também, ó, os eventos que a gente está usando para chamar cada função. Eu tenho lá no onload, né, um evento que chama o status, eu tenho os eventos de onClick dos botões e eu tenho o evento de onChange aqui quando eu modifico o valor do slide. E essas funções, bom, aqui nada mais são do que as chamadas as funções. O grande segredo está aqui no JavaScript, tá? Então aqui sim você vai ter um conteúdo bem legal para estudar JavaScript. Se você não tem familiaridade com JavaScript, te sugiro então dedicar um tempo a estudar, porque é muito bacana. Basicamente o que a gente está usando aqui é o recurso da requisição HTTP Request, que é o que? A possibilidade do navegador fazer uma requisição externa a uma URL e buscar esse dado. Tá? Basicamente é isso que a gente faz aqui. Então eu criei várias HTTP Requests, está bem detalhado aqui, ó, tá? A requisição digital write, eu tenho a criação aqui do evento e tratamento. A requisição digital toggle, também aqui o tratamento. A analog write, a digital read, a analog read, tá? Aqui as funçõezinhas todas, então estude, porque você vai ter um conhecimento muito bacana aqui sobre interface HTML com JavaScript, tá? Basicamente o que a gente faz? Olha só, vou te mostrar aqui. A gente define uma função de disparo. Lá no HTML são essas funções que eu chamo. Vamos pegar aqui o digital write, tá? Eu passo então na função a referência, que é o pino, e o valor, que é o dado que eu quero gravar, 0 ou 1, né? Faço a minha requisição get aqui, ó, para o DW, passando referência e valor para a minha URL, tá?
E essa URL vai chamar então lá o browser, o SP, né, o servidor web do ESP8266 para processar essa requisição. Legal? Depois, recebendo esse retorno, o que acontece? Olha só, chama a função, ela vai então fazer essa requisição. Quando esse ready state aqui for 4, quer dizer, quando essa requisição terminou, eu vou verificar, é um status 200, ou seja, teve sucesso? Sim. Tive um retorno, ou seja, não é nulo o meu retorno? Sim. O que vai acontecer? Olha só. Aí ele vai fazer então aqui o tratamento, né? Vou dar um alerta aqui caso receber um retorno vazio e vou processar aqui, olha só, o set status, que é alternar a cor do botãozinho ali, também usando CSS, tá? Legal, conhecimento para você, né? E aqui algumas funções, olha só, uma coisa que você vai observar, se você ainda não conhece JavaScript. A sintaxe do JavaScript é baseada no C. Então, se você está familiarizado com o C do ESP e do Arduino, você vai entender facilmente a sintaxe do JavaScript. Uma coisa muito importante também, assim como o C, o JavaScript é case sensitive. Então, cuidado, se você trocar eventualmente uma letra aqui, colocar maiúsculo em minúsculo, vai dar erro, porque é case sensitive, assim como o C. Ok? Então aí, muita coisa bacana para você estudar. Espero aí que esse projeto seja interessante, que você possa aí aprender bastante, que você consiga então dominar essa placa Arduino Mega ESP8266, porque ela é um hardware muito legal, são dois processadores independentes, mas você precisa ter então essas informações, principalmente da configuração dos switches, para poder utilizar com sucesso essa placa. Então, deixe seus comentários. Uma coisa legal também, se você tem interesse em JavaScript, deixe os comentários que a gente pode de repente fazer aí uma aula ou uma série também sobre JavaScript. Espero então que todas as tuas dúvidas sobre essa placa tenham sido sanadas. Coloque nos comentários se você tem mais alguma dúvida. O vídeo ficou bem longo, mas eu te garanto que valeu a pena, porque foi muita informação bacana para você. Então, muito obrigado, continue nos prestigiando e até a próxima! Informação com qualidade, no detalhe, para o seu aprendizado, aqui no canal Internet Coisas. Muito obrigado e até a próxima!